Danilo Clementoni. O Escritor. As Aventuras de Azaques e Petri. Título original: Lo Escritore. Traduzido por Cristina Yag. Narrado por Mariane Bureimeyer. Folha de rosto. Este livro é uma obra de ficção. Nomes, personagens, locais e organizações mencionadas são o resultado da imaginação do autor e têm a intenção de dar autenticidade à narrativa. Qualquer semelhança com eventos ou pessoas reais, vivas ou falecidas, é meramente coincidência. O Escritor. Copyright 2016 Danilo Clementoni. Primeira edição, abril 2016. Publicação e impressão independente. Facebook www.facebook.com/COM-LIBROSCRITTORE. Blog dclementoni.blogspot.it. E-mail d.clementoni@gmail.com. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação deverá ser reproduzida em qualquer formato, incluindo por sistema mecânico ou eletrônico, sem a permissão expressa do editor, exceto trechos breves para resenhas. Nota do autor. Este é o terceiro volume da série As Aventuras de Azaques e Petri. Para apreciar na íntegra esta aventura emocionante, antes de iniciar este livro, recomendo a leitura dos volumes 1 e 2, intitulados respectivamente De Volta à Terra e Intercessão com Nibiru. Abre parênteses, nota do autor, fecha parênteses. Dedicatórias. A minha esposa e meu filho, pela paciência e sugestões inestimáveis, que auxiliaram o meu avanço e o meu romance. Um abraço especial para minha mãe e um beijo enorme para o meu pai que, embora adoecido e sofrente, me incentivou, com a sua presença e o seu olhar, a dedicar-me de corpo e alma a esta história maravilhosa. Agradecimentos especiais a todos os meus amigos pelo encorajamento e apoio contínuos e pelo estímulo para a conclusão desta obra. Sem eles, não seria possível a sua concepção. Introdução. O 20º planeta, Nibiru, abre parênteses, o planeta de passagem, fecha parênteses, como foi denominado pelos sumérios, ou Marduk, abre parênteses, rei dos céus, fecha parênteses, assim referido pelos babilônios, na verdade é um corpo celeste orbitando o nosso Sol num período de 3.600 anos. A sua órbita é substancialmente elíptica e retrógrada, abre parênteses, gira em torno do Sol na direção oposta da de outros planetas, fecha parênteses, e nitidamente inclinada em relação ao eixo do nosso sistema solar. Cada aproximação cíclica, com frequência, causou imensas turbulências interplanetárias no nosso sistema solar, assim como nas órbitas e na estrutura dos planetas em que consiste. Foi durante uma das suas transições mais conturbadas que o majestoso planeta Tiamat, localizado entre Marte e Júpiter, com uma massa de aproximadamente 9 vezes a da atual Terra, rico em água e 11 satélites, fora destruído numa colisão cataclísmica. Uma das 7 luas que orbitam Nibiru atingiu o gigantesco Tiamat, cabalmente separando-o em 2 e lançando as 2 seções em órbitas opostas. Na transição seguinte, abre parênteses, o, abre aspas, segundo dia, fecha aspas, da Gênesis, fecha parênteses. Os satélites remanescentes de Nibiru concluíram esse processo, destruindo completamente uma das 2 porções formadas na primeira colisão. Os detritos gerados pelos múltiplos impactos
criaram o que hoje conhecemos como, abre aspas, cinturão de asteroides, fecha aspas, ou, abre aspas, anel de fragmentos, fecha aspas, como veio a ser chamado pelos sumérios. Esse foi, em parte, engolido pelos planetas vizinhos. Júpiter, em particular, captou o grosso dos detritos, desse modo aumentando visivelmente a sua própria massa. Os objetos do satélite nesse desastre, incluindo os sobreviventes de Tiamat, foram, em grande parte, abre aspas, lançados, fecha aspas, para órbitas externas, formando o que atualmente conhecemos como, abre aspas, cometas, fecha aspas. A porção que sobreviveu à segunda transição, então se posicionou numa órbita estável entre Marte e Vênus, levando consigo o último satélite restante e assim formando o que hoje chamamos de Terra, com a sua inseparável companheira, a Lua. A ferida causada por esse impacto cósmico, que aconteceu há aproximadamente 4 bilhões de anos, ainda é parcialmente visível nos dias de hoje. A porção marcada do planeta está agora completamente coberta de água, no que hoje denominamos de Oceano Pacífico. Ele ocupa cerca de 1/3 da superfície da Terra, se estendendo por mais de 179 milhões de quilômetros quadrados. Ao longo dessa vasta área, praticamente não existem áreas de superfície, mas apenas uma grande depressão, com profundidades superiores a 10 quilômetros. Atualmente, a configuração de Nibiru é muito semelhante à da Terra. 2/3 estão cobertos pelas águas, enquanto o restante é ocupado por um único continente que se estende de norte a sul, com uma área de mais de 100 milhões de quilômetros quadrados. Por centenas de milhares de anos, alguns dos seus habitantes, aproveitando a aproximação cíclica do planeta ao nosso, nos fazem visitas sistemáticas, todas as vezes influenciando a cultura, o conhecimento, a tecnologia e até a própria evolução da raça humana. Nossos ancestrais se referiram a eles de muitas formas, mas talvez a que melhor os represente seja deuses. Cenário: Azaques e Petri, os dois adoráveis e inseparáveis alienígenas protagonizando esta aventura, retornaram ao planeta Terra após um dos seus anos. Abre parênteses, 3.600 anos terrestres. Fecha parênteses. Sua missão? Recuperar uma carga preciosa que tiveram de abandonar às pressas na visita anterior, devido a uma falha no sistema de acopagem. Porém, desta vez, encontraram uma população terráquea bem diversa. Hábitos, tradições, cultura, tecnologia, sistemas de comunicação, armas. Tudo estava muito diferente do que haviam observado na visita prévia. Na chegada, depararam-se com um par de terráqueos, a doutora Eliza Hunter e o coronel Jack Hudson, que se dispuseram a acolhê-los, e após inúmeras aventuras, ajudaram-nos a terminar a sua delicada missão. Mas o que os dois alienígenas prefeririam nunca ter revelado a seus novos amigos era que o seu próprio planeta, Nibiru, estava rapidamente se aproximando e em apenas 7 dias terrestres cruzaria a órbita da Terra. De acordo com os cálculos dos seus anciãos, um dos seus 7 satélites chegaria perto bastante para quase tocar o planeta, provocando uma série de mudanças climáticas comparáveis àquelas de uma passagem prévia, que se resumiu numa definição: o Grande Dilúvio. Nos 2 livros anteriores, abre parênteses, De Volta à Terra e Interseção com Nibiru, fecha parênteses. Apesar das incontáveis dificuldades, os protagonistas desta aventura foram capazes de salvar a Terra de um desastre. Mas agora uma nova aventura os aguarda. A viagem para a casa de Azaques e Petri sofreu uma sabotagem, e uma ameaça ainda mais aterradora está prestes a sobrevir ao sistema solar inteiro. No último livro, deixamos os ocupantes da majestosa Telos lutando contra a ativação repentina da sequência de autodestruição da espaçonave, e é a partir daí que retomaremos a história desta nova e fantástica aventura.
Espaçonave Tels. A evacuação. Abandonar a nave! Azaghas gritou em desespero. A ordem incontestável do capitão foi transmitida simultaneamente para todos os níveis da Tels. Após uma breve vacilação inicial, os poucos membros da tripulação automaticamente seguiram os procedimentos de evacuação, que haviam treinado em várias simulações de emergência. 80 segundos para a autodestruição. Anunciou novamente a tranquila voz feminina do sistema central. Depressa, Zack! Gritou Petri. Não temos muito tempo. Precisamos sair daqui. Mas será que não podemos fazer absolutamente nada para interromper a sequência? Azaghas respondeu incrédulo. Infelizmente não, meu velho. De outra forma, não acho que eu já teria tentado. Mas simplesmente não é possível. O capitão dizia, enquanto seu companheiro de aventuras o arrastava pelo braço na direção do módulo de comunicação interna número 3. Na verdade, poderíamos tentar interromper o procedimento, mas levaria pelo menos 30 minutos, e só nos resta aproximadamente 1. Espere! Pare! Exclamou Azaghas, se soltando do aperto forte do amigo. Não podemos deixar que exploda aqui. A onda de energia gerada pela explosão vai alcançar a Terra em poucos minutos, e a face exposta do planeta será atingida por uma gigantesca onda de choque que destruirá tudo em sua passagem. Já preparei o controle remoto da Tels, da cápsula. Vamos movê-la quando estivermos a bordo, contanto que você ande logo. Petri o repreendeu enquanto agarrava o braço do amigo novamente e fisicamente o arrastava até o módulo. 60 segundos para a autodestruição. Mas aonde quer levá-la? Azaghas continuou, enquanto a porta do módulo de comunicação interna se abria na ponta da cápsula, no nível 6. 1 minuto não bastará para chegar a uma distância suficiente para... Quer parar de tagarelar? Petri o interrompeu. Fique quieto e sente-se ali. Agora eu vou cuidar disso. Sem comentar mais nada, Azaghas obedeceu e se sentou numa poltrona cinza, ao lado do console central. Como dezenas de vezes antes, em situações igualmente arriscadas, decidiu confiar totalmente na destreza e na experiência do companheiro. Enquanto Petri lidava, febril, com uma série de hologramas de manobra tridimensionais, ele pensou em checar a evacuação do restante da tripulação, contatando simultaneamente cada piloto. Em poucos segundos, todos confirmaram o desprendimento das suas cápsulas da espaçonave-mãe. Estavam se afastando rapidamente. O capitão deu um suspiro profundo de alívio e novamente voltou a atenção para a manobra habilidosa de seu amigo. 30 segundos para a autodestruição. Saímos! Gritou Petri. Agora vou mover a Tels. O que posso fazer para te ajudar? Nada, não se preocupe. Está em boas mãos. E piscou para ele com o olho direito, como os amigos terráqueos lhe ensinaram. Vou colocar a nave atrás da Lua. Não poderá fazer estragos dali. Céus! Exclamou Azaghas. Não tinha pensado nisso. É por isso que estou aqui, não? A onda da explosão vai se partir no satélite, que absorverá toda a energia. Você é um fenômeno, meu amigo. E, com certeza, não fará nenhum estrago na Lua. Continuou Petri. Não há nada ali, além de rochas e crateras. 10 segundos para a destruição. Quase terminando. Petri disse baixinho. 3, 2, 1. Pronto! A Tels está em posição. Exatamente nesse instante, na face oculta da Lua, nas coordenadas de grau decimal latitude 24.446471 e longitude 152.171308, correspondendo ao que os terráqueos chamavam de cratera de Komarov, houve um estranho movimento telúrico. Uma fenda grande e profunda, com bordas incrivelmente perfeitas, se abriu na superfície árida e acidentada da cratera, como se de repente uma lâmina enorme a tivesse cortado. Logo depois, um estranho objeto ovalado foi arremessado para fora numa incrível velocidade, como se tivesse sido atirado diretamente de dentro da cratera e se dirigido para o espaço, numa rota inclinada de aproximadamente 30 graus em relação ao plano perpendicular.
O objeto permaneceu visível por apenas alguns segundos antes de desaparecer para sempre num clarão de luz azulada. Na cápsula, através da abertura elíptica com vista externa, um clarão ofuscante iluminou o negro e gelado espaço exterior, inundando o interior da cápsula com uma luz quase irreal. Amigo, o que tal sairmos daqui? Azaki sugeriu preocupado, enquanto observava a onda de energia se expandir e rapidamente se aproximar da posição deles. Sigam-me! Petri gritou no comunicador para os pilotos das outras cápsulas. Então, sem dizer mais nada, manobrou seu veículo para rapidamente abrigar-se atrás do lado da Lua que está sempre virado para a Terra. Aguentem firmes, disse, enquanto agarrava com firmeza os apoios de braços da poltrona de comando onde estava sentado. Eles aguardaram em silêncio total, enquanto os segundos intermináveis passavam, com os olhos fixos no monitor central, esperando que o movimento súbito da Tels conseguisse evitar uma catástrofe na Terra. A onda de energia está se dispersando no espaço, Petri disse baixinho. Ele fez uma breve pausa e então, após checar uma série de mensagens incompreensíveis que apareceram nos hologramas à sua frente, acrescentou: E a Lua absorveu a porção direcionada ao planeta, com perfeição. Eu diria que você fez um trabalho realmente excelente, meu velho. Azakis comentou, depois de começar a respirar de novo. A única coisa que sofreu de verdade foi a pobre Lua. Levou uma surra e tanto. Imagine o que teria acontecido se a onda tivesse chegado à Terra. Teria queimado metade do planeta. Vocês estão todos bem? Azakis se apressou a perguntar a todos os outros pilotos pelo comunicador, os quais, seguindo as manobras de Petri, também posicionaram as suas cápsulas no abrigo do satélite. Respostas reconfortantes vieram em seguida, e após o último capitão ter confirmado que a sua tripulação e o seu veículo estavam em perfeitas condições, ele se deixou afundar na poltrona e expirar todo o ar de seus pulmões. Deu tudo certo, Petri comentou, satisfeito. É, mas o que vamos fazer agora? A Tels não existe mais. Como vamos voltar para casa? Tal é o Mukayar. Clarão no céu. No acampamento base da doutora Elisa Hunter, depois de pular dos braços da arqueóloga, a gatinha Lulu começou a perambular agitada, com o olhar fixo no céu. O sol estava se pondo e uma linda lua quase cheia já se erguia no horizonte. — O que foi, Lulu? Elisa perguntou um pouco apreensiva, olhando a inquieta gatinha. Deve estar triste porque nossos amigos partiram. Jack comentou lacônico, tentando confortá-la ao mesmo tempo em que a acariciava embaixo do queixinho. Inicialmente, a gatinha pareceu apreciar a atenção, ronronando e esfregando o focinho na grande mão do coronel. Mas de repente ficou paralisada, emitiu um som estranho e voltou os olhinhos na direção do satélite pálido da Terra. Ambos, a doutora e o coronel, intrigados pelo comportamento bizarro, também se voltaram para a mesma direção. O que viram, após alguns instantes, os deixou sem fôlego. Um brilho anormal parecia envolver a lua. Uma luz cintilante e branca, que se estendia por cerca de 10 vezes o diâmetro do satélite. Formou então uma espécie de coroa em volta do mesmo. Durou apenas alguns segundos, mas era como se outro sol tivesse subitamente aparecido no céu durante o crepúsculo, envolvendo a área toda com uma luz definitivamente artificial. Mas o quê? O coronel, perplexo, apenas conseguiu sussurrar. Da mesma forma que surgiu, a luz anormal desapareceu e tudo parecia exatamente como antes. A lua ainda estava ali, e o sol continuava preguiçosamente o seu descente por trás das silhuetas das dunas no horizonte. — O que foi isso? Elisa perguntou, com assombro. — Não tenho a menor ideia. Por um instante, tive receio que a lua tivesse explodido. Foi mesmo inacreditável, exclamou o coronel, que com a mão aberta por sobre as sobrancelhas, verificava o céu límpido.
procurando sinais. Azakes! Petri! Elisa disse de repente. Alguma coisa deve ter acontecido com eles. Posso sentir. Ah, deixa disso. Talvez foi apenas o efeito do arranque dos motores da nave deles. Não é possível. Aquilo foi como uma explosão real. Você deve conhecer essas coisas mais do que eu, não? Querida, O coronel disse impaciente. para conseguir ver os efeitos de uma explosão como essa, de toda essa distância, seriam necessárias, pelo menos, 100 bombas atômicas explodindo simultaneamente na Lua. Ou talvez até 1000. Mas então, o que aconteceu? Poderíamos perguntar aos nossos amigos do exército. Afinal, ainda faço parte do ELSED. Com todo o equipamento sempre posicionado para o céu, com certeza uma ocorrência desse tipo teria sido registrada. Até Lulu notou. Acho que essa gatinha é muito mais esperta do que nós dois juntos. Os felinos são uma raça superior, disse Elisa, ao apanhar a gatinha de novo. Ainda não percebeu? Os antigos egípcios também os adoravam, quase como se fossem divindades. Exatamente, amor, disse Elisa, contente de que a discussão mudara para um assunto em que era bastante versada. Por exemplo, Bastet era uma das divindades mais importantes e veneradas da antiga religião egípcia, representada como ou sob a aparência de uma mulher com cabeça de gato, ou diretamente como um gato. Inicialmente, Bastet era uma divindade do culto solar, mas com o tempo tornou-se mais e mais uma deusa do culto lunar. Quando a influência grega se estendeu para a sociedade egípcia, Bastet se tornou permanentemente uma deusa lunar. Quando os gregos a identificaram com Ártemis, a personificação da, abre aspas, lua crescente, fecha aspas. Ok. Obrigado pela aula, ilustríssima professora. Jack disse com ironia, enfatizando a frase e se curvando levemente. Mas agora vamos tentar entender o que diabos acabou de acontecer lá em cima. Vou fazer uns telefonemas. Não tem de quê, querido. Pode contar comigo sempre. Respondeu Elisa, elevando a voz gradualmente, enquanto o coronel se afastava rumo à tenda do laboratório. Tranquila novamente e de olhos fechados, Lulu estava desfrutando das carícias que a sua amiga humana lhe dispensava sem parcimônia. Cápsula Espacial 6. Inspeção lunar. Após a mão invisível de temor que lhe apertara o estômago finalmente desaparecer e deixar-lhe em paz, Azakes começou a caminhar agitado na ponte de comando da cápsula, murmurando sentenças ininteligíveis. Quer parar de andar em círculos como um peão? Petri lhe deu uma bronca. Vai desgastar o chão e vamos acabar à deriva no espaço como 2 satélites velhos e abandonados. Mas como pode estar tão calmo? A Telos foi destruída. Estamos a milhões de quilômetros do nosso próprio planeta. Não podemos entrar em contato com ninguém, e mesmo se conseguíssemos, seria impossível alguém vir nos buscar. E o que você está fazendo? Fica aí largado na poltrona como se estivesse de férias, sentado nas falésias do Golfo de Saram, apreciando a vista ao pôr do sol. Relaxe, meu velho, relaxe. Vamos achar uma solução, você vai ver. No momento, não consigo pensar em absolutamente nenhuma, qualquer que seja. Por que está tão preocupado? São as ondas gama que o seu pobre cérebro cansado está emitindo, impedindo que raciocine com lucidez. Acha que é isso? Claro! Petri respondeu com um grande e belo sorriso. Venha e sente-se ao meu lado. Respire fundo algumas vezes e tente relaxar. Você verá, em breve tudo vai lhe parecer bem diferente. Talvez tenha razão, amigo, disse Azakes, enquanto, ao seguir o conselho do companheiro, jogou-se pesadamente na poltrona cinza do segundo piloto. Mas, no momento, consigo fazer tudo, menos relaxar. Se prometer ficar calmo, vou deixar que fume uma daquelas coisas nojentas e fedorentas que sempre carrega consigo. Na verdade, é uma boa ideia. Sei que ajudaria um pouco. Tendo dito isso,
tirou do bolso um charuto enrolado à mão, longo e escuro, e após cortar as pontas com um estranho aparato multicolorido, colocou na boca e acendeu. Rapidamente tragou várias vezes, deixando pequenas nuvens azuladas de fumaça dispersarem na sala. Com um leve chiado, o sistema automático de purificação de ar foi acionado. Em poucos instantes, a fumaça desapareceu, e com ela, o aroma doce e acre. Mas assim não tem graça! Exclamou Azakes, que já estava de bom humor. Tinha me esquecido da eficiência dos nossos sistemas de purificação. Foi você quem os projetou, respondeu Petri. Não poderia ter sido de outra forma. A tensão pareceu desvanecer lentamente. Vamos fazer um balanço da situação, propôs Azakes, enquanto, com o charuto ainda entre os lábios, habilitava uma série de hologramas que se posicionaram em pleno ar, à volta dos dois alienígenas. Temos 4 cápsulas operacionais, incluindo a nossa. Até os 2 já aterrissou em Nibiru e as 2 estão fora do alcance de ação do sistema de comunicação de vórtices ópticos. Ele expeliu mais algumas baforadas de pequenas nuvens de fumaça, depois continuou. Combustível e estoques de comida estão a 90%. Muito bem, vejo que está assumindo o controle da situação de novo. Prossiga. Petri insistiu, satisfeito. Todos os 6 membros remanescentes da tripulação estão em perfeito estado. Os escudos e os equipamentos estão em eficiência máxima. O único problema é que não temos mais o HCOM para entrar em contato com os anciãos e reportar sobre a situação. E é aí que você se engana, exclamou Petri. O que quer dizer? Ainda tem um HCOM funcionando. Mas o único que tínhamos foi destruído com a espaçonave. E o outro que deixamos com os terráqueos? Caramba, tem razão! Não pensei nisso. Temos que voltar e convencê-los a dar para nós. Relaxe, meu velho, relaxe. Temos tempo para isso. Primeiro, vou dar uma olhada na Lua, para ver se conseguimos recuperar alguma coisa da nossa bela nave que você alegremente partiu em pedacinhos. Eu? O que tenho com isso? Foi você que a explodiu lá em cima. E quem foi que perdeu o sistema de controle remoto? Mas isso foi culpa sua. A fivela estava com defeito. Está bem, ok. Já está feito. Agora vamos procurar resolver essa situação. Embora eu seja um otimista incurável, no momento, não consigo ver nenhuma solução brilhante. São as ondas gama, retrucou Azakes, devolvendo o troco ao amigo. Assumindo, é claro, que os 4 neurônios vagando na sua cabeça oca ainda sejam capazes de emiti-las. Depois dessa piada lamentável, finalmente eu posso anunciar que o velho Zek está mais uma vez entre nós. Bem-vindo de volta! Então, consegue levar essa cápsula para o local da explosão sem colidir com nenhuma elevação lunar? Certamente, senhor. Às suas ordens, exclamou Petri, imitando as maneiras militares que observara nos seus amigos terráqueos. Destino: Lua, acrescentou animado após ligar os motores e estabelecer o curso rumo ao satélite. Levou apenas alguns minutos para chegar ao lugar onde a Tels havia desintegrado. A cápsula começou a sobrevoar lentamente a área da face oculta da Lua que sofrera o impacto da explosão. O solo, normalmente muito irregular e cheio de crateras causadas por antigos impactos de centenas de meteoritos, que durante milhões de anos literalmente o haviam perfurado, agora parecia incrivelmente liso e plano por cerca de 600 km². A onda de energia gerada pela explosão havia destruído tudo. Rochas, crateras e depressões não existiam mais. Era como se um rolo compressor gigante tivesse passado por cima da área, deixando para trás uma extensão interminável de areia leve e cinza. Inacreditável! Exclamou Petri. É como sobrevoar o imenso deserto de Siar em Nibiru. Fizemos um grande estrago. Azakes disse, desanimado. Não consegue ver como a vista é linda agora?
Antes a superfície tinha mais rugas que o nosso supremo ancião. Em vez disso, agora é lisa como a pele de um bebê. Acho que não resta muita coisa da nossa adorada espaçonave. Estou executando uma varredura detalhada da área, mas o maior pedaço que encontrei é de aproximadamente alguns centímetros cúbicos. Não tem como negar. O sistema de autodestruição funcionou muito bem. Ei, Zack! Petri exclamou de repente. O que é isso, na sua opinião? E apontou para uma mancha escura no monitor principal. Não sei. Não é possível ver muito bem. O que dizem os sensores? Não estão captando nada. De acordo com eles, não há nada exceto areia ali. Mas acho que posso ver outra coisa. É impossível que os sensores não possam captar nada. Tente fazer um teste de calibragem. Só um segundo. Petri mexeu numa série de controles holográficos, então proferiu. Os parâmetros estão dentro dos limites normais. Tudo parece estar funcionando corretamente. Estranho. Vamos tentar chegar mais perto. A cápsula número 6 se moveu lentamente na direção do estranho objeto, que parecia emergir da camada de pó e areia cinza. Ampliação máxima, ordenou Azakis. Mas o que é? Pelo pouco que consigo ver, parece parte de uma estrutura artificial. Petri tentou chutar. Artificial. Acho que ninguém de nós já instalou alguma coisa na Lua. Talvez foram os terráqueos. Acho que li algo sobre terem feito várias expedições para este satélite. O que é verdadeiramente estranho é que nossos sensores não estão captando nada do que nossos olhos estão vendo. Não sei o que dizer. Talvez a explosão os danificou. Mas se acabou de fazer um teste e tudo está funcionando. Azakis respondeu, perplexo. Então, essa coisa que estamos vendo deve ser feita de um material desconhecido. E, portanto, nossos sensores não conseguem analisar. Está tentando me dizer que os terráqueos foram capazes de inventar um composto que nem nós conhecemos, trouxeram aqui e construíram uma base ou alguma coisa com ele. E mais, nós até destruímos para eles. Petri comentou, desolado. Nossos amigos continuam a nos surpreender, não? Verdade. Bom, demos uma olhada por aqui. Acho que devemos esquecer isso por enquanto. Temos coisas mais importantes para fazer agora. O que você diz, chefe? Acho que está absolutamente certo. Considerando que não parece restar mais nada utilizável da Telos, acho que podemos partir. Rumo à Terra? Vamos voltar ao acampamento da Elisa e tentar usar o HCOM para contatar Nibiru. E nossos companheiros de viagem? Não podemos deixá-los assim aqui, disse Petri. Temos que organizar uma base de apoio na Terra. Poderíamos montar uma espécie de acampamento próximo ao dos nossos amigos. Me parece uma boa ideia. Devo informar ao restante da tripulação? Sim. Forneça as coordenadas do sítio de escavação e peça para organizarem os preparativos de uma estrutura de emergência. Vamos descer lá primeiro e começar, entrando em contato com os anciãos. Vamos indo! Petri disse alegremente. E pensar que, até agora há pouco, estava ficando preocupado em como ia superar o tédio da viagem de volta. Ao mesmo tempo, a uma distância de aproximadamente 500 OA do nosso Sol, um estranho objeto ovalado surgiu praticamente do nada, antecedido por uma faixa de relâmpago azul que rasgou a escuridão absoluta do espaço. Moveu-se em linha reta por quase 100.000 quilômetros a uma velocidade incrível, antes de desaparecer de novo, engolido por uma espécie de vórtice prateado com reflexos dourados. A totalidade do evento durou apenas alguns segundos, e depois, como se nada tivesse acontecido, aquele lugar tão remoto e desolado, nas profundezas do espaço, mergulhou de novo na tranquilidade absoluta em que esteve submerso até então. Tel-El Mukayar. Contato com Nibiru. Sim, coronel, disse uma voz polida do outro lado da linha. Recebemos relatórios de vários pontos de observação na Terra sobre um clarão artificial supostamente emitido pela Lua.
Mas a lua não emite clarões? Jack disse, contrariado. Tem razão, senhor. Tudo o que posso afirmar é que nossos cientistas ainda estão analisando os dados que recebemos para poder identificar quem ou o que provocou esse acontecimento. Portanto, basicamente, não tem a menor ideia do que foi aquilo. Bem, eu não colocaria dessa forma, mas acho que a sua conclusão é justa. Escuta só esse cara, disse Jack, voltando-se para Elisa, que se aproximou enquanto ele cobria o microfone do celular com a mão. Ok, obrigado pela informação. Continuou. Assim que tiver mais notícias, por favor me chame imediatamente. Sim, senhor. Com prazer. Até logo. Tenha um bom dia. E terminou a conversa. O que disseram? Perguntou a doutora. Parece que algo estranho realmente aconteceu, mas ninguém achou uma explicação decente ainda. Estou cada vez mais convencida de que alguma coisa aconteceu aos nossos amigos. Ora, não diga isso. Com aquela espaçonave fantástica, sabe lá até onde chegaram a essa altura. Espero que sim, de verdade, de todo o coração. Mas ainda tenho um pressentimento estranho. Ouça, para eliminar qualquer dúvida, por que não usamos aquela coisa que nos deram e tentamos contatá-los? Não sei. Eles disseram que somente conseguiríamos usar depois que chegassem ao seu planeta. Não acho que... Vamos, traga para cá. O coronel a interrompeu. Então, percebendo que talvez tivesse sido meio brusco, acrescentou gentilmente um por favor, seguido de um sorriso cintilante. Ok, na pior das hipóteses, não vai funcionar, disse Elisa enquanto ia pegar o H-Com portátil. Voltou quase imediatamente, e depois de arrumar um pouco os longos cabelos, colocou o grande e estranho capacete. Ele disse para apertar esse botão aí, disse Jack, indicando o botão. Assim o sistema vai fazer tudo sozinho. O que devo fazer? Apertar? Elisa perguntou, hesitando. Vá em frente. O que acha que vai acontecer? A arqueóloga pressionou o botão e, exagerando um pouco a sua fala, disse: Alô? Tem alguém aí? Esperou, mas não recebeu resposta. Esperou mais um pouco e então tentou de novo. Alô? Alô? Petri, está aí? Não consigo ouvir nada. Elisa esperou mais alguns segundos e então abriu os braços e encolheu os ombros. Aperte o botão de novo, o coronel sugeriu. Eles repetiram esse processo várias vezes, mas o sistema de comunicação não emitiu nenhum rumorejo sequer. Não há nada a fazer. Talvez algo realmente aconteceu a eles. Sussurrou Elisa enquanto removia o H-Com da cabeça. Ou, quem sabe, ainda não chegaram dentro do raio de ação dessa coisa. O coronel não havia terminado a última frase quando um som esquisito do lado de fora chamou a atenção dos dois. Jack, veja! Elisa exclamou surpresa, enquanto olhava para fora da tenda. As esferas estão sendo reativadas. Com o coração na garganta, ambos correram para fora, e para o espanto deles, avistaram a pirâmide virtual de pouso que estava se formando de novo. Seus amigos estavam retornando. Viu? Eles não explodiram, disse Jack, bastante animado. Talvez esqueceram alguma coisa. O importante é que estão bem. Vamos tentar ficar calmos. Logo saberemos o que de fato aconteceu. O procedimento de pouso continuou sem transtornos, e num instante, as grandes figuras dos dois alienígenas apareceram na plataforma de descida. Olá, gente! Berrou Petri, acenando com a sua grande mão. Que diabos estão fazendo aqui de novo? Perguntou Jack, enquanto os dois alienígenas eram transportados para o nível do solo pela estrutura móvel. Estávamos com saudades? Respondeu Petri, saltando daquela espécie de elevador, antes mesmo que tocasse o chão, imediatamente seguido pelo companheiro de viagem. Estávamos preocupados.
disse Elisa, finalmente tranquila. Presenciamos um estranho evento na Lua há poucos instantes e realmente tivemos receio de que algo terrível tivesse acontecido a vocês. Infelizmente, minha cara, algo terrível aconteceu de verdade, disse Azakis, desolado. Até que enfim! Eu sabia! Elisa exclamou. Uma vozinha lá dentro ficava me dizendo isso. Mas o que foi? Tudo aconteceu muito de repente. Então, vai contar pra gente? Ah, não nos deixem aflitos. Nos conte tudo, agora. Nossa espaçonave se foi. Azakis anunciou de uma vez. Os dois terráqueos se olharam por um momento, completamente chocados. Então, Jack disse. Está de brincadeira. O que quer dizer se foi? Quer dizer que, neste instante, o maior pedaço da Tels caberia facilmente na ponta do seu dedo indicador. Mas o que se passou? E o resto da tripulação? Onde está? Estão todos bem? Sim, estão, obrigada. Nesse momento, estão nas outras 3 cápsulas e em breve chegarão aqui também. Se não se importarem, vamos montar uma estrutura de emergência aqui e nos organizar de algum jeito. Mas é claro, não tem problema, disse Jack. Daremos toda a ajuda possível, não precisa nem pedir. Então, Elisa deixou escapar, não conseguindo mais segurar a curiosidade. Vai nos contar, sim ou não, que raios aconteceu lá em cima? É uma longa história, disse Azakis, se sentando num balde de lata virado. É melhor se sentarem. Após cerca de 10 minutos, o alienígena basicamente contou a eles a história toda, desde a perda do sistema de controle remoto até a tentativa para desativá-lo, da irresponsabilidade de desistir de recuperá-lo, até a reativação repentina do instrumento que então iniciara o processo de autodestruição. Mas é apavorante, disse Elisa, horrorizada. Quem seria capaz de provocar um desastre como esse? Provavelmente, disse Azakis. Alguém deve ter encontrado o estranho objeto e estudado suas funções. Então devem ter achado alguma informação no meio de todos os dados que carregamos nos seus servidores e, de alguma maneira, conseguiram ligar de novo, causando o resultado que agora conhecemos. Santo Deus! Exclamou o coronel, aborrecido. Parece uma história tão absurda. E sabendo dos perigos de um dispositivo como esse, não fizeram nada para recuperá-lo? Foi minha culpa, disse Petri, juntando-se à discussão. Achei que tinha desativado completamente, e mesmo se fosse encontrado, nenhum terráqueo seria capaz de reativá-lo. E ainda assim, isso aconteceu, disse Jack. Tem alguma ideia de onde o perdeu? Nós honestamente pensamos que havíamos perdido enquanto recuperávamos o cristal zênio, mas é mais provável que foi parar em outro lugar, com mais gente. Não havia absolutamente ninguém lá embaixo. Zack, tive uma ideia, disse Petri se levantando. Acho que se eu trabalhar um pouco nisso, poderei voltar atrás e rastrear o momento em que o controle remoto foi desenganchado do seu cinto. Não é tão importante assim agora, mas devo admitir que também estou um pouco curioso. Ótimo! Primeiramente, vamos informar os anciãos sobre a nossa situação e assim que estivermos um pouco organizados, vou tentar recuperar essa informação. Elisa? Disse Azakis. Infelizmente, o único HCOM que tínhamos foi destruído junto com a Tels. Você poderia nos fazer o favor de emprestar aquele que deixamos com vocês enquanto estávamos partindo? Você quer dizer o capacete? Claro, vou já pegar para você. Infelizmente, a situação é grave. Sussurrou Azakis para o coronel, assim que Elisa estava longe suficiente para não ouvir. Mesmo se conseguirmos contatar os anciãos, as chances de voltar ao nosso planeta são praticamente nulas agora. Mas não podem mandar alguém para vir buscá-los? Zanek não tem uma nave como a sua? Infelizmente, os motores instalados na nave dele são consideravelmente menos potentes que os que tínhamos na nossa. É por isso que ele precisava partir imediatamente depois da passagem de Codon. Se não tivesse feito isso, não conseguiria alcançar mais Nibiru, que estava indo embora rapidamente. Nós conseguimos ficar aqui por mais tempo precisamente por causa dos nossos motores experimentais,
Infelizmente, a Telos era a única nave da nossa frota com esse tipo de motor. A produção e a instalação de mais 2 novos como esses pode levar muito tempo. Muito do nosso tempo. Quer dizer, teriam que ficar aqui até a próxima passagem de Nibiru. Aqui está, disse Elisa, voltando às pressas na direção deles. Infelizmente sim, Jack. Sussurrou Azakes, enquanto se levantava para pegar o capacete do Agacon que a arqueóloga estava entregando a ele. Obrigado, Elisa, disse o alienígena ao colocá-lo na cabeça. Vamos ver se funciona. Na verdade, nós tentamos, mas não conseguimos falar com ninguém. Isso é obra do meu amigo, comentou Azakes olhando para Petri. Não faz nada que funcione. Gentil como sempre, disse Petri, sério. Vou me lembrar disso quando me pedir para consertar seu banheiro. Ah, sim, exclamou Elisa, sorrindo. Me lembro bem como seus banheiros funcionam. Uma experiência verdadeiramente inesquecível. Os 4 explodiram em risadas, ao fim das quais, Petri tirou o capacete das mãos de Azakes e disse: Espere, seu velho ingrato. Primeiro preciso mudar uma configuração. O sistema foi programado para nos chamar na pobre Telos, e não acho que ninguém vai responder de lá agora. O alienígena mexeu um pouco nos controles do Agacon portátil, e então, quando ficou satisfeito com seu trabalho, passou de volta ao companheiro dizendo: Tente agora. Felizmente a minha memória não tem me falhado. Eu fui capaz de configurar para que ele conecte com a pessoa certa. Azakes não duvidou da memória do amigo nem um instante, e colocou o capacete na cabeça. Apertou o botão de iniciar e esperou pacientemente. Levou quase 1 minuto até a imagem tridimensional do rosto ossudo do ancião da sua linha direta ser projetada na retina dos seus olhos já cansados. Azakes, que bom vê-lo, disse o seu contato de cabelos brancos, erguendo o fino braço direito em saudação. Mas de onde está me chamando? Sua imagem está um pouco estranha e bem distorcida. É uma longa história, respondeu o alienígena. Estou usando um dispositivo provisório para comunicação de longa distância. Mas não está na sua nave? Não me diga que ainda não partiram. Você sabe que o tempo limite para nos alcançar quase esgotou, não sabe? É exatamente sobre isso que queria falar. Ele fez uma breve pausa para tentar escolher as palavras mais apropriadas e continuou. Houve um imprevisto. A espaçonave se foi. Se foi? O que quer dizer? Explodiu. O sistema de autodestruição foi ativado e conseguimos escapar a tempo, antes de tudo explodir em 1000 pedaços. Mas somente você poderia ativar esse procedimento com o seu sistema pessoal de controle remoto. Como algo assim pode acontecer? Perguntou um ancião, atônito. Houve uma série de determinados eventos e devo tê-lo deixado cair. E alguém achou e ativou no seu lugar. Ainda não conseguimos determinar o que realmente aconteceu, mas isso é bem provável. E agora, como pretende voltar para cá? É por isso que entramos em contato. Nós precisávamos de uma solução boa e rápida para esse probleminha. Probleminha, respondeu o ancião, saltando de pé com uma agilidade surpreendente. Percebe o que está dizendo? Seu prazo está quase no limite. Já deviam ter partido e está dizendo que a Telos não existe mais e que estão praticamente presos na Terra. O que faremos agora? Bem, realmente não sei. Vocês são os anciãos. Confiamos que, com sua experiência e sua sabedoria infinita, serão capazes de nos ajudar a sair dessa situação. O idoso homem sentou-se de novo, deixando seu peso cair na poltrona cinza e macia. Depois apoiou os cotovelos na mesa em frente e colocou as mãos nos longos cabelos brancos, ficando em silêncio total. Permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois ergueu o olhar novamente e disse: Vou tentar convocar o conselho imediatamente e colocar todos os nossos melhores especialistas para trabalhar. Espero poder dar notícias boas a vocês em breve. E terminou a comunicação. Pasadena, Califórnia. O nerd. É só isso! Exclamou o sujeito grandão, definitivamente obeso,
enquanto observava o estranho dispositivo que o jovem nerd estava segurando. Não vai dizer que nos fez esperar mais de um mês só para nos mostrar essa coisa piscando? Posso garantir que está funcionando, respondeu o garoto, aterrorizado. Na verdade, acho que já fez o que devia, conforme foi projetada. Sim, mas vai nos contar o que é que fez? O magrelo alto berrou ao pular de pé. Agora estou realmente perdendo a paciência. No porão repleto de equipamentos, monitores e computadores de todos os tipos, iluminado por uma fraca luz LED que se refletia nas paredes gastas, o rosto macilento do garoto parecia mais pálido do que na realidade era. Escute aqui. Se não contar para que serve, juro que farei você engolir essa coisa inteirinha, exclamou o gordo, segurando o nerd pelo pescoço. Mas te disse, respondeu o garoto, ainda mais assustado. É um sistema para ativar um procedimento à distância. Mas que procedimento? Qual? O gordo continuou, enquanto sacudia o garoto como se estivesse chacoalhando margaritas. Não sei bem. O jovem tentou responder. Mas acho que ativamos algo bem peculiar e perigoso, tendo em vista os sistemas de proteção. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.